Olá pessoal, tudo bem? O negócio é o seguinte, neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre os atributos do poder de polícia. Nós já vimos a abrangência do poder de polícia, o conceito de poder de polícia, e aqui agora nós vamos falar um pouquinho sobre os atributos ou características do poder de polícia. Quais são eles? O negócio é o seguinte, são 3 atributos do poder de polícia: discricionariedade, autoexecutoriedade e a coercibilidade. Primeiro, discricionariedade. O que é discricionariedade? Olha só, é a margem de liberdade outorgada pela lei ao administrador público para que ele possa, dentro de critérios de oportunidade e conveniência, escolher a alternativa mais adequada diante do caso concreto. Ou seja, o administrador público atua com liberdade, mas essa liberdade é dentro da lei. A lei é que vai estabelecer a liberdade do administrador público. A multa, o embargo, a suspensão da atividade, a demolição de um imóvel. Isso tem que estar previsto na lei, ok? Então ele atua com liberdade, mas é uma liberdade dentro de critérios de oportunidade e conveniência. O que é oportunidade? É o momento. O que é conveniência? É a adequação, ou seja, imagina um fiscal de vigilância sanitária que chega em um estabelecimento comercial para aplicar uma determinada penalidade no exercício da sua fiscalização. O que ele faz? Ele analisa e faz também esse juízo de valor. É o momento de se aplicar a multa? É adequado diante deste caso concreto aplicar a multa? Ou é o momento de aplicar a suspensão da atividade, porque é mais adequado aplicar a suspensão da atividade daquele estabelecimento? Ou seja, ele faz esse juízo de valor dentro dos critérios de oportunidade e conveniência, mas sempre lembrando que essa liberdade que ele tem está dentro da lei. Então é assim que o poder de polícia ele acaba sendo exercido. O segundo atributo do poder de polícia é a autoexecutoriedade. O que é a autoexecutoriedade? É a possibilidade que o administrador público tem de, com os seus próprios meios, colocar em execução as suas decisões sem necessidade de recorrer ao poder judiciário. Ou seja, só a gente lembrar, para aplicar uma multa de trânsito, o guarda de trânsito precisa de uma decisão judicial? Não. A mesma coisa para determinar o fechamento de um estabelecimento, aplicar a suspensão de uma atividade. Sempre lembrando que isso só é possível, ou seja, essas possibilidades que a lei elenca, elas só são viáveis se estiverem previstas, como eu disse, na lei. Então a autoexecutoriedade tem que estar prevista em lei. Ok? Tudo bem? Certinho? Continuando. O terceiro atributo do poder de polícia é a coercibilidade. O que é a coercibilidade? É a possibilidade da utilização de medidas coativas diante da resistência do particular. O saudoso professor Eli Lopes Meireles, no seu curso de Direito Administrativo, ele diz o seguinte: inclusive sendo possível a utilização da força física, desde que moderada, né? Não vai aplicar a pena de interdição do estabelecimento e cometer lesão corporal lá no dono do estabelecimento. Aí não, tem que ter moderação, sempre atuando dentro de critérios o quê? De razoabilidade e proporcionalidade. Por quê? Porque se não fizer assim, corre o risco do cometimento do abuso de poder. O abuso de poder é o gênero do excesso de poder, quando o administrador público ele acaba extrapolando a sua competência, então ele extrapola a sua competência, ou do desvio de poder, quando ele desvia da finalidade. Aí o vício é um vício de finalidade. Então tem que sempre fazer essa observância. Uma pergunta importante: o poder de polícia pode ser delegado aos particulares? O particular pode exercer poder de polícia? A empresa de radar eletrônico, aquela que a prefeitura ou o estado ou a própria União contrata para aplicar as multas de trânsito ali, fotografando os veículos, elas exercem poder de polícia? Olha só, a resposta é não.
o poder de polícia ele é indelegável, tá? Então o poder de polícia não pode ser delegado aos particulares. Aí você pergunta, mas professor Ellison, e neste caso essas empresas de radares eletrônicos, o que elas exercem? Elas exercem atos de execução material de polícia. Ato de execução material de polícia. Isso pode. Então vamos supor que a prefeitura está fazendo ali uma reintegração de uma área e precisa fazer a demolição de determinados imóveis, ok? O que ela faz? Ela vai lá e contrata uma empresa para fazer a demolição daqueles imóveis que estão ruindo, né? Ela delegou o poder de polícia? Não. O poder de polícia continua sendo exercido por ela. O que ela delegou é o ato de execução material, ou seja, contratou uma empresa para lá executar materialmente a demolição do imóvel. Tudo bem? Tranquilo? Então, nos próximos vídeos falaremos aí de outros temas. Nos acompanhe, sucesso, bons estudos, ó, e tamo junto!